gente, no episódio de hoje de Café e Cultura, a gente vai receber um convidado muito especial que vai explicar pra vocês o porquê de você colocar que faz direito na UFMG na sua bio do Instagram. Meu nome é Maria Gabriela, eu sou estudante de cinema. Meu nome é Nina Rangel, eu sou advogada no escritório Caparelli Gomes. E meu nome é Carolina Cardoso, eu sou artista plástica e professora na UFOP. A gente trouxe hoje Niklas Luhmann, um dos principais sociólogos do século XX, que está aqui de passagem para o Brasil para um congresso da UFMG. Bom, Luhmann, que tá todo mundo falando aqui em BH sobre essa sua teoria dos sistemas. O que é isso? Como que ela funciona? Essas semanas pra trás eu tava almoçando com o time do escritório e eles estavam comentando sobre essa divisão em sistemas na nossa sociedade, como cada vez mais as pessoas elas se identificam com a sua própria profissão. Assunto muito importante, gente. Muito obrigada por terem me convidado para estar aqui hoje. Eu gosto muito do Brasil, é um país muito bonito. Mas eu queria trazer esse ponto que eu acho muito importante. Bom, para a gente poder entender um pouco da minha teoria dos sistemas, a gente tem que voltar um pouco na história. E a gente vai voltar lá para a Idade Média. E lá na Idade Média, a sociedade medieval, ou seja, a sociedade da Idade Média, ela era dividida em estamentos. O que significa isso? Ela é dividida em posições sociais que as pessoas elas pertenciam. Então você tinha o clero, a nobreza, e você tinha os servos ou os camponeses. Então se você nascia dos camponeses, logo você ia ser camponês pelo seu resto da vida. Era assim que as pessoas elas se diferenciavam estamentalmente, né? De acordo com as suas posições sociais. Ao longo do tempo, com o renascimento da burguesia, dos comerciantes, com os burgueses crescendo, todas aquelas coisas que aconteceram no período, com as expansões marítimas, no período que vocês estudam na escola, você chega no momento que a sociedade ela precisava de uma resposta evolutiva, senão todo mundo ia acabar, o que a gente chamava de sociedade. E aí, quando isso acontece, as pessoas, como resposta de evolução, para tudo aquilo que estava acontecendo, as pessoas elas começam agora a se identificar não mais por estamentos, pelas posições sociais que elas nasciam. Agora elas vão ser diferenciadas funcionalmente, ou seja, pelas funções que elas exerciam. Mas você pode dar um exemplo um pouquinho mais palpável para a gente conseguir entender essa... Bom, gente, vocês lembram que eu falei sobre a questão da diferenciação estamental para essa diferenciação funcional, ou seja, dessas funções? Isso vai gerar um problema, porque assim, como eu falei, lá tinham os comerciantes, porque foi o renascimento dos comércios, né? Então, você tem os comerciantes, eu falei, você tinha três posições sociais. Você então tinha o clero, a nobreza, e você tinha os camponeses. Mas e os comerciantes? Onde eles encontravam aí? Eles não tinham aonde encontrar esses comerciantes, então por isso que precisou dessa mudança para as pessoas começarem a se identificar mais, não só mais pelas posições, agora pelo que ela de fato está exercendo. Então, se você é comerciante, se eu te pergunto quem você é, você vai me dizer, eu não sou certo, na verdade eu sou comerciante, eu sou um burguês. E aí, essa questão da diferenciação ela é muito importante porque a gente precisa agora de pessoas que resolvam as questões dos comerciantes. Então, eu estou fazendo comércio, por exemplo, com a Gabi e eu preciso que alguém mexa nesse contrato, resolva esses problemas. E aí, nesse caso, a gente vai ter pessoas como se fossem os advogados de hoje em dia que vai poder fazer isso. Então, assim, um exemplo disso que você me perguntou seria justamente essa questão das pessoas que tinham que resolver os conflitos, que são os advogados. Você tem também os comerciantes. São vários exemplos. Entendi. A Nina, por exemplo, ela não ia trabalhar com direito do consumidor lá na Idade Média, né? Ela ia estar resolvendo o contrato de burguês. Exatamente isso. E como que isso vai entrar na sua teoria dos sistemas? Bom, gente, agora a gente precisa entender o que de fato seriam esses sistemas, né? Esses sistemas, eles vão vai estar aqui agora na sociedade moderna e ela vai ser diferenciada em sistemas que são autônomos, ou seja, eles funcionam por si só. E eles são autorreferenciais. Que é autorreferencial? Que palavra difícil. Autorreferencial, ele vai funcionar a partir das suas próprias referências, ou seja, do seu próprio código. Então, a gente vai ter o sistema político, a gente vai ter o sistema jurídico, a gente vai ter o sistema econômico. Luma, faz muito sentido. Agora eu acho que deu para todo mundo entender e que o pessoal vai conseguir acompanhar a nossa discussão que vai seguir. Então, Luma, fala pra gente, agora que você deu uma explicada, como que essa identificação funcional vai se encaixar na sua teoria dos sistemas?
Então, como eu falei, esses sistemas sociais, eles vão se especializar, né? Em que eles vão se especializar? Em funções do próprio sistema e eles vão se tornar autônomos, um em relação ao outro. Então, o sistema direito, ele é autônomo e o sistema da ciência, ele é autônomo. Então, eles são um diferente do outro e eles têm os seus próprios meios de funcionar. E aí, para algo ser considerado do sistema de direito, ser considerado do sistema de qualquer outro, eu vou chamar de código binário, que seria justamente essas regras para você poder entrar nesse sistema. Então, se você, pensando nessa questão, nessa lógica binária que eu tô falando para vocês, no sistema arte, qual seria a lógica binária do sistema arte? Seria se algo ele é bonito ou se algo é feio. Na lógica binária da ciência, se vai ser verdadeiro ou se ele vai ser falso. Por exemplo, a gente não pode dizer que na ciência você não pode perguntar se tal acontecimento, se a gravidade ela é bonita ou ela é feia. A gente vai saber se a gravidade ela é verdadeira ou falsa. Então é justamente isso. Só que agora, para ver se vocês estão entendendo mesmo, eu quero perguntar para você, Nina, e no sistema jurídico, no sistema do direito, qual seria essa lógica binária? Diz para mim. Na lógica binária, para ver se algo pode entrar mesmo no direito, é se algo é legal ou ilegal, né? Não pode falar se uma norma é bonita ou feia. Tem que ver se ela está de acordo com a Constituição. É exatamente isso, Nina. Você tem razão. Luma, então deixa eu ver se eu entendi. Seria uma linguagem que só permite duas respostas. Uma linguagem interna que só permite... Exatamente, isso. Por exemplo, no direito, é constitucional ou é inconstitucional? Na ciência, é verdadeiro ou se é falso? E uma coisa interessante de vocês entenderem é que esses sistemas, eles podem interagir, influenciar um ao outro. Só que eles vão operar dessa maneira autônoma, ou seja, dessa maneira independente. E é assim que as pessoas elas começam a se identificar nesses sistemas, né? Então, por exemplo, você é uma advogada, então hoje você se identifica no sistema direito, entendeu? No sistema jurídico. E é assim que hoje puxando um pouco do exemplo lá da época da Idade Média, tipo assim, agora você se vê, se alguém te perguntar quem é Nina, você não vai dizer, eu sou Nina, serva ou camponesa. Você vai dizer, eu sou Nina, advogada. Sim. Sabe? Então você percebe como agora a gente não identifica mais, não. Eu sou Luman rico. Não, eu sou Luman sociólogo. Entende? E isso que você falou dos sistemas funcionarem separadamente, mas se influenciarem, o direito e a política, apesar deles terem suas próprias lógicas, eles estão sempre ali se irritando. Exatamente. Inclusive, a própria Constituição Federal do Brasil, por exemplo, ela faz esse papel. Ela une a política com o direito. Porque a política ela tem que estar de acordo com a Constituição e o direito também. Com certeza. Uhum. Não, isso é muito real, porque quando eu tô almoçando no bandejão, eu sempre vejo as pessoas com aquelas blusas coloridas das faculdades, que tem o curso delas estampado. Interessante. É quase como, é uma identificação mesmo, eles se reconhecem entre eles e tal, e tá todo mundo meio ali se identificando, faz muito sentido. Exato. Quando eu tava no ensino médio, a coisa que mais me perguntavam era o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sei vocês, mas eles nunca me perguntavam, assim, quais eram os meus hobbies, se eu era feliz. Mas quando você não tem uma resposta pra isso te deixa muito angustiado, porque você já é identificado como alguém que não sabe o que é da vida. Sendo que você sabe, você só tem 16 anos, como que você vai ser identificado desse jeito? Exatamente isso, Carol. Essa identificação, às vezes, ela começa muito cedo e, às vezes, você pode até mesmo ser influenciado por isso, né? Às vezes, são decisões muito cedo que você toma. E, enfim, que bom que você escolheu ser artista plástico. Isso é muito legal, interessante. Mas quando isso não acontece, as pessoas vão acabar te chamando, né, de um Zé Ninguém. Zé Ninguém? Nobody, assim. Nobody. Sim. Entendi. Isso que a gente nem tá entrando no mérito de valorização das profissões, né? Em questão de uma advogada ou uma artista plástica, nem entrando nesse mérito. E um sociólogo. E uma estagiária de cinema. Exato. Uma pena isso, mas é justamente o que vai acontecer e as pessoas elas vão se ver cada vez mais na função que elas exercem, né? E isso até que seria importante para como a sociedade vai funcionar. Não, e isso é muito interessante, né? Porque já é automático o pensamento. Quando eu, por exemplo, se eu for construir uma casa, eu não vou pensar em chamar a Nina.
Porque eu sei que é advogada, eu vou chamar um engenheiro, um arquiteto para resolver algum problema relacionado a isso. É essa questão da identificação mesmo, de tipo assim, se identificar pelo que cada um faz e tal. Sim, mas se você tiver um problema no seu contrato de compra e venda da sua casa, daí você pode me chamar. Com certeza, eu já vou ligar pro Caparelli Gomes e chamar a Nina. Exatamente. Essa identificação, ela não só é importante só para você se identificar, mas também para esse funcionamento da sociedade. Mas agora me dê exemplos aí da modernidade, como que isso está funcionando. Queria entender um pouco sobre isso. Cara, eu acho que o exemplo mais, assim, escancarado que a gente tem são as redes sociais. Tipo, não tem jeito. Porque quando você vai procurar a pessoa pra seguir ela, a primeira coisa que aparece é a profissão, é a faculdade que ela faz. Tipo, médio UFMG, direito UFMG. E, assim, às vezes não tem nem outro tipo de formação. É só isso. É só a função e a faculdade e tal. E que tá no perfil. Então, isso é muito Inclusive, bom. os nossos perfis, as descrições Os nossos são perfis. o que a gente faz. Nossa, muito legal. Então já percebi que eu tô um pouco desatualizado. Eu vou baixar esse negócio de Instagram aí e vou colocar lá na minha bio. Sociólogo do direito. Eu acho uma boa ideia, Luma. Boa. Bom, foi muito boa a nossa conversa hoje. Fazia um tempo que a gente não trazia um sociólogo aqui pra conversar com a gente. Sim, o último episódio com o sociólogo foi ano passado, foi com o Bauman. Nossa, aquele episódio foi bom, hein, gente? Vale a pena conferir. Falando em episódios passados nossos, não esqueçam de checar nosso último episódio, foi com o professor Davi Gomes, muito bom. Ele é professor de Sociologia Jurídica na Faculdade de Direito da UFMG e a gente discutiu Habermas. Foi sensacional. Nossa, eu gosto muito de Rabas, meu parceiro. Eu gosto muito desse cara. Vou ver esse episódio aí no meu voo de volta pra Alemanha. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada por terem assistido. A gente se vê de novo semana que vem. Com mais papos, cafés e culturais.